Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Vamos estar falando um pouquinho na aula de hoje sobre a promoção da segurança e do conforto do paciente, tá? Eu estarei mandando a aula para vocês, tá bom? Eu sei que às vezes a visualização não fica tão boa assim, né, na imagem, que é meio improvisado, tá? Mas aí vocês vão acompanhando aí, se alguma parte ficar aí meio desfocadinho, vocês não conseguirem enxergar direito, tá? E eu vou deixar aqui próximo a mim para poder, né, não perder muito aí o foco do conteúdo, tá? Alguns detalhes. A segurança, ela é uma necessidade básica do ser humano, tá? A gente tem algumas teorias de enfermagem que chamam necessidades humanas básicas, né? Por exemplo, de Ivan da Horta, né? De alguns teóricos que vocês vão aprender aí, de mulheres que fizeram um grande diferencial, né, na área da enfermagem, que constituíram todo o corpo teórico, né? Como Ana Nery, a Florence, a Wanda, tá? Então, assim, são pessoas que estudaram muito e trouxeram alguns conceitos para nós. Entre eles, por exemplo, da segurança, que toda pessoa ela tem uma necessidade, né, de segurança. Então faz parte das necessidades humanas básicas, né? E aonde essa necessidade humana básica é uma pirâmide e tal, que, né, vocês devem visualizar isso em algum momento. Essa necessidade de segurança faz parte. Sem uma sensação de segurança, a pessoa ela não é totalmente completa, tá? Então, por isso ela é tão importante. Quando a gente tem um paciente, a gente precisa minimizar todos os riscos e todos os problemas para que ele se sinta seguro e confortável, tá? Conforto é um bem-estar físico, espiritual, né, emocional, tá, social, mental. Então, assim, quando eu penso no conforto, eu penso conforto em todas as dimensões deste paciente, tá? Lógico que a gente não consegue, né, acertar todas, né, mas a gente tem algumas medidas que facilitam, que nos ajudam, né, a deixar esse paciente mais confortável e com certeza aí mais seguro, tá? Algumas medidas para melhorar, né, para proporcionar o conforto desse paciente. O que eu posso estar fazendo por ele? Posição confortável, né? Então não é fácil ficar deitado num leito de hospital, não é a nossa cama, não é o nosso travesseiro, né? A cama, ela geralmente, o colchão ele é revestido, né? Por conta de contaminação, então ele não é estofadinho, ele faz barulho e creque a noite inteira, tá? Então assim, não é totalmente confortável. Então a gente mudar ele, né? Ali de posição, dar uma ajustada para lá, para cá, melhora, né? Principalmente se esse paciente está imobilizado ou se ele está imóvel, né? Então ele não está tendo nenhuma mobilidade, ele está sedado, né? Um paciente de UTI, por exemplo. Então a gente precisa, né, mudar ele de posição, dar uma ajustada para facilitar, tá? Efetuar o controle de ventilação e temperatura do ambiente, então tentar, não, lógico que não são todos os hospitais, não são todos os quartos que possuem um ar-condicionado, né? Vários hospitais SUS tem sim, tá bom? Mas assim, às vezes tem um ventilador, mas se não tem uma janelona, que às vezes entra um vento, ou o contrário, às vezes tá frio, precisa colocar uma coberta, tá? Então tentar sempre ali ajustar a ventilação e a temperatura, tá? A ventilação, vou fazer um curativo, vou abrir, vai cheirar demais, então assim que eu acabar, abra a janela, para o paciente também não se sentir desconfortável perante aos outros pacientes que estão ali, tá bom? Manter a cama sempre limpa e os lençóis esticados, isso é extremamente importante, então a gente, o paciente às vezes sujou, teve um exudato aí, uma ferida que tá drenando, tá? Algumas coisas, né, que estão acontecendo, fezes, urina mesmo, então sempre manter limpo, trocar ali quando for necessário, tá? E sempre bem esticadinho, porque os lençóis ali enrolado, eles podem, né, ocasionar, por exemplo, uma fricção que a gente fala e é uma situação que pode levar até mesmo uma ferida desse paciente, tá? Então, sempre bem organizadinho. Lógico, ambiente limpo, arejado, fresco, tá? Com o mínimo possível de ruídos, principalmente de madrugada, o paciente tá todo mundo dormindo no quarto, então se for entrar, entra ali calmo, quieto, né? A gente já acende a luz, já atrapalha, se ficarmos ali muito barulho, entrar conversando, tá bom? Então, ruídos aí desnecessários. Se esse paciente ele pode estar no repouso, né? E o repouso ele faz parte de tratamento de muitas doenças, tá?
Então, o repouso, ele é às vezes necessário, ele é o tratamento. Por exemplo, uma ferida de membro inferior que a gente chama de úlcera venosa, tá? Que é uma lesão crônica que esse paciente por um problema vascular, tá? Um problema de, digamos aí, de circulação, para ficar mais fácil para vocês entenderem. O principal tratamento para esse paciente para sarar essa ferida é repouso. Tá? Então a gente pode fazer o curativo mais lindo do mundo, né? Com o melhor recurso, usar antibiótico, né? A gente até brinca, esses voos que tem a ferida aí já faz 10 anos e não sara nunca, aí eles internam e em uma semana a ferida dá uma melhorada, né? Internou por outra coisa, por dengue, né? Mas aí como ficou lá no hospital, ficou quieto, ficou em repouso. Em casa sobe no telhado, pula cerca, carpe a horta, né? Então assim, fica, né, difícil. Então, o repouso, ele é parte de muitos tratamentos, tá? É para imobilização, para fraturas, né, que estão imobilizadas, para um monte de coisa, tá? E esse repouso, ele pode ser absoluto, quando esse paciente fica 24 horas no leito, não pode levantar para nada, né? Ou ele pode ser o que a gente chama de repouso relativo, tá? Ele tá no leito, está em repouso, mas ele pode, por exemplo, levantar e ir no banheiro, fazer um xixi e voltar, pode tomar banho e voltar, né? Então, assim, pode só dar uma andadinha ali no corredor e voltar. Então, é o que a gente chama de relativo. Agora, quando a gente fala repouso absoluto, é absoluto, não vai nem no banheiro. Ele vai fazer através de uma sonda na urina, ou vai fazer através do que a gente chama da comadre, do papagaio, né? Que são dispositivos ali, por exemplo, para ter a urina, né? Para ter a evacuação, tá bom? Então, esse paciente pode estar em repouso absoluto ou relativo, e isso faz com que a gente, né, vai tomando ali algumas medidas, algumas que eu citei, né, principalmente para esses pacientes que estão em repouso, né, e aí, né, dificulta, né, o seu conforto e a sua segurança, tá? Então, esse paciente, por exemplo, que ele está em repouso absoluto ou até mesmo relativo, né? Que às vezes ele só levanta, mas ele vai na cadeira de roda tomar um banho, né? Porque ele fraturou uma perna, ainda não está levantando. Então, às vezes ele tem uma mobilidade bem prejudicada. Então, a gente precisa fazer algumas alterações, por exemplo, a mudança de decúbito desse paciente, né? Eu vou movimentá-lo, né? Ali no leito, para tirar da cama, para pôr de volta, tá? Então, sempre que eu for fazer isso, movimentos coordenados, né, com os demais membros que vão me ajudar, porque dificilmente a gente retira sozinho, tá? Então, principalmente se esse paciente ele for mais obeso, né? Então, não te retirar sozinho, porque realmente, né, faz lesão na nossa coluna, atrapalha bastante. Então, a gente tem todo, né, a questão ergométrica ali para estar evitando e prevenindo problemas futuros para nós também, tá? Sempre consciência da nossa postura, a gente sempre vai pôr a força no quadril, né? Então eu vou, às vezes, abraçar o paciente, né? E a hora que a gente vai levantar, é força de quadril. Então eu jogo a força nas pernas, tá? Não é no joelho, não é na coluna, tá? Porque senão, se você ficar assim, ó, a hora que você levantar o paciente, pronto, travou as costas, tá? Então a gente coloca a força sempre ali na musculatura mais forte, por exemplo, na perna. Por isso que às vezes a gente, né, agacha e depois, né, levanta, tá? E não só movimenta, por exemplo, ali as costas, tá? É isso que tá falando aqui. Jóia. Então, a primeira coisa da movimentação, tomar bastante cuidado até mesmo por conta da nossa postura. Algumas outras medidas aí, coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, esse paciente que está ali no repouso, né, principalmente o absoluto que sofre mais, tá? Tem gestante, pessoal, que às vezes, eu já tive pacientes, às vezes gemelar, né, que tem gêmeos ou trigêmeos, que às vezes interna no hospital ali com 28 semanas, 26 semanas, que isso é de 6 para 7 meses, por exemplo, e só vai sair a hora que ganhar, né? Ou seja, são 3 meses internado, né? Eu tive uma paciente que ficou 3 meses internada em repouso absoluto. Ela não podia nem ir no banheiro e nem tomar banho, tá? Por quê? Pelo risco de rompimento da bolsa e ganhar prematuro. Então, você imagina o que é isso, né? A gente uma semana já é difícil, então por isso que tudo que a gente conseguir, né, dar uma ajudadinha nesse paciente para melhorar um pouquinho, né? A gente tem que pensar no outro lado também, tá bom? É sempre muito corrido para nós, para fazer muita coisa. A gente sempre tem um monte de paciente para ver, para atender, para assistir, tá? Mas às vezes uma coisinha simples ali, rápida, né? Na hora que a gente vai fazer já um procedimento, já dá uma ajudada, tá?
uma das coisas, por exemplo, um paciente acamado, né? Virar o travesseiro, super simples. Você foi lá, tá na hora do banho, fez o banho dele do leito, né? E daí, ou mesmo que às vezes foi na cadeira de roda no banheiro e vai voltar, vira o travesseiro, dá uma fofada, né? Dá uma ajustada, né? Porque aquele travesseiro vai ficando igual uma concha, né? Vai ficando aquele buraco ali no meio, né? Fica ali deitado o dia todo, né? Tem sudorese, tem tudo, por isso que a gente troca o lençol, troca a fronha, né, que começa a dar um pouco de cheiro, principalmente se tá um calorzão, tá? Então, né, o que a gente faz ali às vezes, né, foi lá, vai dar uma sentadinha nele porque chegou o almoço, então a gente vai elevar um pouco a cabeceira, né? Lembra lá da posição, né, de Fowler? A gente vai subir ali um pouquinho, né? Porque pode subir um pouquinho o leito, não tem problema, ele só não pode sair do leito. Então o que a gente faz? Vira o travesseiro, dá uma fofada, né? Coloca de novo. Então às vezes é só dar uma levantada aqui no tórax, arrumar e colocar de volta. Pronto, já dá aquela sensação de alívio ali na região ali de onde fica o travesseiro nas costas, tá? É uma opção. Uma outra opção muito utilizada e quando a gente tem disponível, a gente tem que usar mesmo porque é muito bom, tá? Isso é até interessante, assim, para quem às vezes tem alguém em casa, né? Um vô, vó, tá? Ou de repente vai ter no futuro aí, tá bom? Esses dispositivos que a gente chama de coxim, tá? Os coxins são para auxiliar e para melhorar, né, a movimentação ali do cliente no leito. Por quê? Porque a gente faz mudança de decúbito, que é um outro cuidado. Mudança de decúbito é mudar ele de posição, tá? Então a gente faz mudança de decúbito nesse paciente, tá? Ali a cada 2, 3 horas, né? Que é o ideal desse paciente que não tem movimentação. E daí, para facilitar essa mudança, a gente apoia algumas coisas para ficar mais fácil, tá? Por exemplo, esse aqui é um que tá apoiado ali no leito, né? Quando a gente não tem o coxim lindo, maravilhoso, né, pronto, comprado, a gente improvisa com lençol, né, faz um rolinho de lençol, de cobertor, tá? Se tem às vezes travesseiro sobrando, então a gente usa 2, 3 travesseiros, né, pro paciente, tá? Então o que a gente conseguir ajuda, né? Então esse paciente tô no decúbito dorsal, lembra? Viradinho ali, barriga para cima. Vou fazer lateral, deixar ele meio de lado porque deu 3 horas, vou virar pro lado esquerdo. Então, a hora que ele vira, a gente apoia algumas coisas, porque se o paciente está sentado, ele tomba de novo, ele não vai parar sozinho, né? O paciente às vezes está inconsciente, né? Um sono profundo, então ele tomba, né? Então, a gente apoia ali algumas coisas, então arruma as pernas, né? Não, a gente nunca deixa osso com osso, né? Porque o osso encostado ali no osso, por exemplo, os 2 ossos do joelho, se eu ficar ali encostadinho ali deitado, né, um fica esfregando no outro e forma feridas, tá? Forma o que a gente chama de lesão por pressão, tá bom? Então, a gente apoia aqui nas costas, né, nas pernas, e tem uma infinidade pronto, ó, tem esse no formato de trapézio, tem o rolo, tem pro pescoço, tá? Tem pro glúteo, pra bunda, tem outro aqui que serve para pescoço. Esses aqui para paciente acamado são ótimos e são baratinhos, ó, pro cotovelo, é uma espuminha, tá? Mas é já pronto com velcro, né? Pro cotovelo, ó, pro calcânio, onde a gente tem muita lesão, tá? Então, se eu tenho isso disponível, né? Se eu não tenho, a gente também dá uma improvisada com algumas coisas, mas o coxim é ótimo, né? Para evitar as lesões, para facilitar, né, o nosso serviço e também para melhorar o conforto do paciente. Além do coxim, a gente pode ter uma outra coisa muito importante, que sim, isso a gente comumente não tem muito no hospital, né? O paciente, geralmente a gente pede para a família tentar adquirir e aí levar, né? Às vezes é um paciente acamado que teve um AVC já faz 2 anos, e né, o paciente começou a ter feridas, né? A gente orienta tudo isso, né? Os coxim, o colchão especial, tá? Que tudo vai ajudando para evitar novas lesões e para ajudar a sarar aquelas, tá bom? Então, por quê? Porque os colchões, eles são, né? Geralmente assim, a gente faz a mudança de decúbito, né? Então eu viro pro lado esquerdo, deu 3 horas, eu viro pro lado direito, depois eu volto pra dorsal, tá? Mas mesmo assim, a gente tem um colchão que diminui a pressão, né? Porque justamente a lesão, ela se forma, por isso que o nome é lesão por pressão, tá? Isso tá um pouquinho mais pra frente, mas deixa eu já explicar pra vocês. Lesão por pressão é uma ferida que surge por pressão. Pressão do quê? De uma proeminência óssea, né? De um osso contra
né, uma superfície rígida, né? Então eu tenho um osso pressionando a carne, né, a musculatura, o subcutâneo, a gordura, contra uma superfície rígida. Então se eu ficar horas e horas, né, assim, né, com o cotovelo aqui, porque é uma proeminência óssea, né, sem mobilidade, né, ou seja, a partir de 3 horas já começa a querer formar uma ferida. A primeiro estágio, ela tem alguns estágios, vocês vão aprender, tá? Em curativos, mas só para vocês saberem. A lesão por pressão, ela tem 4 estágios, 1, 2, 3, 4. O número 1 é só uma hiperemia. O que é hiperemia? O vermelhidão. Você já nunca cruzou as pernas, né? Às vezes ali o joelho, e o joelho ficou comprimido ali, a coxa, a hora que você tira tá um redondão, vermelhão. Entendeu? É isso mesmo que pode acontecer. Então, eu fico horas ali e daí fica ali aquela região que macerou, parou a circulação sanguínea, né? Porque ficou ali apertado e aí se vai ficando, o que acontece? Esse tecido não chega sangue, ele vai morrendo. Por isso que vai fazendo os estágios, tá? O estágio 1 é só o vermelhidão, o 2 já formou uma bolha e já, né, arrancou ali a tampa, né? Já formou a bolha, já tirou. O 3 já atingiu mais tecidos e formou o buraco mesmo, a ferida. E o 4 chegou até lá nos ossos, tá? Então, sempre onde eu tiver ossos, né? Vocês vão ver ali que são as proeminências ósseas, depois eu mostro a imagem, mas tipo occipital, que é aqui atrás, a escápula, a região sacrococcígea, que é o cóccix, né? Aqui o trocânter, que é a cabeça do fêmur, o calcâneo, tá? Então, sempre onde eu tiver locais onde que eu ficar deitado, né? Que eu, né, sentir aonde dói, é igual deitar no chão. Deita no chão sem nada, dá um pouquinho, já não começa a doer ali a região próxima do ânus, aqui na escápula, atrás da cabeça, tá? Então é a mesma coisa. Então por isso que esse paciente vai ficar acamado muito tempo, né? A gente orienta, por exemplo, a adquirir um colchão que ajuda, quando pode. Quando não dá, paciência, tá? Porque diminui essas áreas de compressão, porque daí eu fico no mais fofo, né? Esse osso fica numa superfície mais fofinha, né? Mais mole e daí tem menos chance de formar as feridas. E lógico que existe diferença entre os colchões. Esse aqui é um colchão de ar. Ele é bom, não é ruim, ele é todo furadinho, a gente faz higienização, consegue passar ali o álcool, né, para fazer a desinfecção, né? Então, já acho que se faz um xixi, ó, ele vaza, não tem problema, dá para limpar, tá? Ele fura um pouquinho, mas dá para usar aqueles remendos de piscina, sabe? Para dar uma facilitada e não costuma ser tão caro, ele é bom. Existe esse outro que é bem fininho, que é o de espuma, não vale quase nada, ele é baratinho, tudo, mas assim, a camada de espuma é muito fina, então só esquenta, para falar bem a verdade, né? Mas, então assim, às vezes a pessoa vai com toda a boa vontade de comprar um desse, entendeu? Mas não ajuda muito pouco. Tá? Muito pouco mesmo, tá bom? O de ar já ajuda bem mais. Mas o top de linha mesmo, que hoje em dia, antes era assim, algo muito surreal, bem difícil. Eu lembro quando eu fui comprar pro meu avô, há 5, 6 anos atrás, nossa, nós pagamos quase R$2.000, né? Então assim, era, né, bem mais caro. Que é esse colchão aqui, que nós chamamos de pneumático, tá? Esse é o melhor. Tá? Porque qual que é a diferença dele, né? Hoje, e o de ar? Ele, tá vendo? Ele tem a mesma coisa, ele vai encher de ar, eles não tem os buraquinhos, mas toda onde estão essas voltas, o que acontece? Ele tem um motorzinho, que é aqui que fica ligado na energia, não consome muita energia, só que ele é automático, né? Então ele enche, esvazia, enche ar daqui a pouco, esvazia esse, depois enche esse outro, esvazia o outro. Então ele vai tirando áreas de compressão, entende? Vai como se fazendo uma massagenzinha. Encho aqui, esvazio, daqui a pouco. Então ele tem um sistema que ele vai enchendo e esvaziando. Então a área onde estava em cima, daqui a pouco murcha, né? A área da outra enche. Então ele é o mais recomendado para evitar processos de lesão para o paciente que fica acamado, tá? Depois, uma das atividades é vocês fazerem pesquisa de preço desses produtos, então por isso que eu não vou contar mais ou menos quanto que tá agora, tá? Mas como eu disse, hoje ele é bem mais acessível, bem tranquilo, né? Então assim, várias pessoas conseguem adquirir, tá bom? Às vezes lá dá pra gente orientar a família, né? E fica tranquilo. Ele também é de plástico, faz desinfecção, fura muito menos, né? A durabilidade dele é muito maior. Se às vezes aconteceu algum furinho, também dá pra usar esses remendos e tal de piscina, tá bom? Então, colchões especiais, pneumático, de ar, de espuma, tá? Pneumático, que é esse, como eu disse, é o mais recomendado. O de ar dá uma ajudadinha, tá bom? E o espuma, quase nada. Existe também
para se utilizar nas cadeiras de roda, porque o paciente fica sentado muito tempo também ocasiona problemas, né? Então, ó, de espuma, de ar, né, que são os assentos, tá? A gente pode utilizar de um outro recurso que a gente chama de luva de ar. A de água a gente não usa mais, antigamente usava. Enchia uma luva de água, né, dá um nozinho e ela ficava fofinha e a gente colocava, por exemplo, né, no cotovelo, no calcânio, né? Só que a água fica ali, ela, além de poder estourar a luva sem querer fazer, né, uma sujeirada, a água ela pode, né, ficar ali ocasionando os processos de contaminação. Então, hoje é preferível a gente encher de ar. Então, enche de ar, né, e daí coloca o ar e depois, né, retira. Isso é para paciente que tá assim, sem mobilidade mesmo. Por quê? Porque os que estão mexendo um pouco fica saindo, né? Mas os de UTI e tudo a gente enche, né? Uma luva lá de ar faz isso aqui e, por exemplo, coloca o calcânio dele em cima, né? O pé de ladinho, naquele ossinho do lado ali, né? Que a gente chama de maléolo, tá? Que também forma bastante ferida. Então, é uma excelente opção também para diminuir pressão. Existe a massagem de conforto, tá? São movimentos bem básicos, ninguém é massoterapeuta, né? Então, assim, movimentos, né, de aperto, igual fazer uma massagem simples mesmo em alguém, de deslizar, né, que ajuda também o retorno sanguíneo, tá bom? Então, a gente pode ir fazer essa massagem se o paciente quiser, né? Se o paciente não se sentir constrangido, né? Ou se ele tá inconsciente e precisa da massagem para dar uma ajudada, e se não tiver nenhuma contraindicação, tá? Por exemplo, a gente não faz nas áreas de proeminência óssea, porque daí fica ali muito apertado, então a gente só faz onde nós temos ali musculatura, né? Não fica apertando, né? A região ali de cotovelo e tudo mais. Se tem já hiperemia, vermelhidão, a gente também não fica apertando, porque se às vezes está formando uma bolha, a gente vai e aperta, daí forma de vez mesmo, tá? E se, lógico, tem uma fratura, tem uma ferida, tem alguma coisa que não permite nós realizarmos, tá? Mas aí é bem simples, é tudo para quê? Melhorar a circulação sanguínea desse paciente que tá lá paradão, né? Tá lá, ajudar o retorno venoso, né? Para a circulação ser melhor e com isso diminuir a chance de problemas decorrentes a isso, como feridas, tromboses, tá? Que pode acontecer, tá bom? Nada mais do que pega uma toalha de banho, a gente usa óleo, né? Lá a gente, nos hospitais, assim, a gente tem muito óleo de girassol, né? Ou se o paciente tem um creme dele mesmo, às vezes o familiar deixa um cremezinho lá pra passar no corpo e tal, né? Às vezes o pé que vai ficando lá em cima vai ficando meio cascorentão, né? Então o familiar deixa lá um cremezinho. Então a gente pode utilizar o creme hidratante. Uma luva de procedimento, coloquei a luva, espalhei, né? Tiro ali uma parte, por exemplo, da capa. Principalmente a gente faz isso muito rapidinho depois do banho. Às vezes deu um banho lá no paciente, né? Já põe a luva, passa um creme e já dá uma, né? Faz uma massagenzinha ali, tá? Gasta uns minutinhos, faz uma massagem que já ajuda. Então a gente desliza ali na perna, né? Faz no pé, né? Sobe ali na região da perna e daqui na região do tórax, né? Passa nas costas, né? Que dá aquela aliviada, né? De ficar deitado muito tempo, chega até dar coceira, tá? Então, reúno o material necessário, informo, claro, o paciente, tudo que eu vou fazer, né? Cubro ele, onde eu tirei ele para fazer, cubro com uma toalha, né? Depois faço do outro lado, cubro de novo, né? Para ele não se sentir desconfortável. Faço os movimentos, coloco o pijama de novo e tá pronto. Faço a anotação de enfermagem que de fato, né, eu fiz isso, tá? Aqui fala justamente a questão das orientações que eu falei da parte óssea, né, de deslizamento e com as contraindicações, como eu disse, né, se tem fratura, se tem algum problema que não pode fazer, tá? Outra coisa que eu já fui comentando ali, a mudança do decúbito, isso é muito importante. Mudar o paciente, né, de posição para melhorar, né, a sua circulação, prevenir lesões, tá? Manter o tônus muscular, tá? Problemas pulmonares, porque o pulmão fica ali parado e começa a juntar água, né? Que a gente fala, junta líquido porque não tem uma respiração adequada, tá? Risco, né, de hipóxia tissular, né, que é a redução do oxigênio sanguíneo nos tecidos, tá? Então a gente faz, é muito importante, isso é um cuidado de enfermagem extremamente importante, né? Principalmente para evitar as lesões por pressão, como eu disse. Essas lesões aparecem em pacientes que ficam em decúbito do mesmo decúbito mais de 3 horas, tá? Então esses pacientes, então assim, surgiu uma ferida lá no hospital, mas surgiu por quê? Porque alguém não mudou de decúbito, gente.
Isso é fato. A lesão por pressão, o nome já diz, é por isso, não é por outro motivo. Tem fatores que contribuem. Lógico, a idade, a desnutrição, né? Várias coisas, falta de vitaminas, contribui, né? Mas o fato da mudança, de não acontecer a mudança de decúbito, né? Complica muito mais, tá? Então, mudar, né, a cada 2 ou 3 horas no máximo, esses pacientes que não têm, né, um movimento ativo, né, ele precisa do nosso movimento. Quando tem acompanhante, a gente pede muito pro acompanhante marcar no relógio, né, aí dá uma passadinha lá no quarto, né, mudou já seu José, opa, vamos virar ele pro lado direito, passou um tempo depois, opa, vamos virar ele pro lado esquerdo, tá? Para também depois esse paciente poder levantar da cama, né, muitas vezes e andar, porque se a musculatura ficar parada, ela atrofia e a hora que esse paciente vai levantar não consegue mais, tá? Aqui, ó, são as áreas de proeminência, né? Então, ó, áreas de proeminências ósseas, como eu disse, que tem uma grande chance de formar feridas, escapular, vértebras, coxígena, né? Sacrocoxígena, aqui nas laterais, que são os trocânteres, no glúteo, no calcâneo, né? Plantar, nos maléolos, ó, de lado, né? Então, tudo aonde forma, né, pressão, tá? Até a região da orelha, se eu fico só de lado, também vai dar, né? Porque olha o tanto de pontos de pressão que eu faço, né, se eu não mudar esse paciente. Então, aí vai sair ferida na orelha, aqui na região de trocânter também, no maléolo, no pé, num monte de local, tá? Então, e cadeirante, como eu disse pra vocês também, tá bom? Então, a cadeirante dá uma levantada, dá uma aliviada, volta, fica um pouco na cama, depois vem pra cadeira, né, pra aliviar esses processos, tá bom? Sempre movimentos firmes e seguros, né? A mão meio quente ali na hora de fazer a mudança, que a mão gelada os pacientes dão uma pulada, né? Assusta, né? A gente não deixa ele movimentar, né, sozinho quando é obeso, como eu disse para vocês. Sempre respeitar a limitação, porque às vezes o paciente já tá tão atrofiado que a gente nem consegue mudar tanto mais. A gente mantém a privacidade. Muita atenção se o paciente está com soro, com os catéteres, com sonda, com um monte de coisa, que a gente vai mudar de lado, arranca tudo, tá? Então, puxa tudo, né? Arruma, tira tudo de baixo primeiro, depois vira, tá? Para não arrancar e perder esses acessos, por exemplo, tá bom? Joia. Processos de imobilização é uma coisa que a gente, como a gente está falando de segurança e conforto, que é para tomar cuidado, porque às vezes a gente precisa fazer imobilização. É uma prescrição, a gente toma muito cuidado, a gente evita bastante, né, nos serviços, mas se esse paciente, com certeza, é a coisa mais desconfortável que existe. Mas para paciente que está muito agitado, que teve uma reação medicamentosa e às vezes, né, não ficou legal, ou está muito agressivo, numa abstinência, às vezes a gente precisa, né, a gente faz uma medicação para acalmar esse paciente, mas a gente precisa imobilizar. Então, nunca esquecer da imobilização e da contenção desse paciente. Por quê? Porque lá, se tá lá parado, né, um tempão, ali vai formar uma ferida, né, vai lesionar, né, esse paciente vai ficar ali às vezes puxando e vai machucar, tá? Então, muito cuidado com as imobilizações, quando dá, a gente dá uma soltada, depois coloca de novo, tá? Para aliviar ali a sensação de compressão e pressão, tá? Uma imobilização pode ser às vezes para um tratamento, como, né, de fraturas, luxações, tá? Ou para esses pacientes, como eu disse, que tem um risco de queda, tá com confusão mental, para às vezes proteger um dreno, um catéter que ele fica arrancando toda hora, tá? Pode ser através de gestos, ataduras, faixas, né, que a gente fala, trações, ou, por exemplo, com atadura e compressa numa restrição no leito, tá bom? Então, a gente diminui, né, esse movimento, mas sempre, como eu disse, geralmente quando a gente vai fazer uma imobilização física, que é, né, conter esse paciente, a gente não fica falando amarrar, porque amarrar é um termo muito feio, né, então a gente fala conter, né, que é a mesma coisa, mas é menos pior, né, então assim, a gente fala conter esse paciente, imobilizar, tá, a gente sempre tem que ver se ele não tem uma prescrição medicamentosa, justamente de um sedativo, alguma coisa para ajudar, né? Porque não adianta só firmar ele lá que vai estar se debatendo, né? Então, o sedativo acalma, deixa ele mais tranquilo e às vezes a gente depois disso, em sequência, já solta logo essa imobilização física desse paciente para justamente ele não vir a se machucar, tá?
Lembrem que é uma prescrição, não é do nada. Ah, eu vou amarrar esse paciente, né? Eu vou lá, vou conter ele, vixe, não aguento mais, né? Não, é uma prescrição, tá? Hoje em dia tem que estar prescrito pelo médico, tá bom? A necessidade de uma contenção mecânica, né? Ou física que a gente fala. Então, tá escrito lá, tá? Contenção mecânica, tá? A gente precisa de uma atadura, né? A atadura é a faixa, tá bom? Um algodão que é maior, que a gente chama ortopédico, para proteger. E às vezes uns lençóis, né? Uma compressa que é um paninho, tá? Para facilitar. E uma fita adesiva. Quando a gente vai fazer contenção de ombros, a gente dobra um lençol ali em diagonal, deixa uma faixa e faz, né? Como se fosse, né, uma passagem aqui em 8, né? E depois vem e deixa ele amarrado, né? Fica ali contido na cabeceira, por exemplo, aqui da cama, tá? Então o paciente fica como se fosse assim e ali tá feito a contenção, tá bom? Usa mais para quando é uma luxação, alguma coisa assim que precisa deixar esse ombro ali, às vezes parado, tá? Clavícula, alguma coisa nesse sentido, precisa parar. Às vezes é por algumas horas só, depois já solta, tá? Então, contenção de ombros. E a mais comum que a gente faz é de pulsos tornozelos, né? Para justamente, às vezes, alguns pacientes agitados. Então, a gente primeiro protege aqui todo com algodão, com uma compressa, né? E depois coloca a atadura, deixa uma ponta e essa ponta a gente vai amarrar ali no leito, né? Nunca na grade móvel, sempre na fixa, tá? Porque senão ele arranca a grade, às vezes tá agitado, né? E arranca aquilo com tudo, tá? Então, sempre proteger, porque ele vai fazer assim, a atadura pode cortar a pele, né? Dependendo da força, eles têm muita força quando estão agitados, tá? Então, por isso a gente sempre protege quando precisa fazer isso, né? A gente sempre protege ali para não ter isso acontecer, tá? Que tá explicando mais ou menos como que faz. Existe uma opção que chama luva, né? Que é o quê? Ao invés de fazer isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, isso é uma contenção aqui do braço, tá? Do punho, ó, do tornozelo, tá bom? Então a gente usa a faixa e depois, né, amarra. Ó, tá vendo? Isso aqui que é a grade móvel, a gente não prende nela porque ela é móvel, tá? Então sempre na de baixo. Tem algumas prontas assim, né, que costumam machucar menos, né, tipo quando a gente coloca para punho, né, mas a gente improvisa assim, né, com as ataduras, mas lembrar sempre de fazer uma proteção embaixo, tá? Ao invés de às vezes fazer assim, o que a gente faz? Às vezes o paciente só tá dando um vozinho, só tá arrancando a sonda, né? Então ele precisa dos dedos. Então o que a gente faz? Igual uma luva de boxeador. Coloca a gás, coloca a compressa, enrola aqui a atadura, ó, fecha a mãozinha dele, né? Então ele fica igual uma luvinha, né, de boxeador aqui, tudo tampado, aí ele não consegue muitas vezes puxar porque não tem o dedo. Então aí ele não fica amarrado, ele fica mais tranquilo, né? Então ele não tá ali contido, só tá a mão ali, né? Mas tem uns que conseguem puxar mesmo assim, tá bom? Então é uma possibilidade. Lembrem sempre, é uma prescrição, um dos últimos casos, a gente sempre conversa muito com o paciente, com a família, às vezes tenta fazer um sedativo primeiro, acalmar o paciente, que às vezes é só questão ali de algumas horas, que ficou nervoso, tá? Mas se for necessário, tomar esses cuidados para que ele tenha melhor segurança e conforto, beleza? Certinho? Então, sempre avaliar a real necessidade, cuidado para não atrapalhar funções vitais, porque a gente às vezes precisa ver pulso, né? E aí faz garroteamento, né? A gente solta, faz uma massagem, se precisar, daí coloca de novo, né? Aquilo para dar uma aliviada, tá? Sempre observar com frequência para ver se não tá fazendo garroteamento, né? Como se aquilo estivesse apertando demais, daí a mão tá ficando até preta, né? Porque não vai sangue, tá bom? Como eu disse, não prender nas grades móveis e não usar a faixa muito estreita, porque é estreita daí que corta, né? Se ele puxar a larga, né? Aumenta a área, né? Da superfície e com isso tem menos chance de ter ali, por exemplo, um problema, tá? Belezinha? Pessoal, por enquanto é isso e até a próxima aula.